hidrostática. Vamos lá resolver questões agora sobre densidade, massa específica, pressão em coluna líquida, assuntos relativos ao conteúdo vivenciado em hidrostática, mecânica, assunto normalmente visto no primeiro ano do ensino médio. Vamos lá. Uma esfera oca de ferro possui uma massa de 760 gramas e um volume total de 760 centímetros cúbicos. O volume da parte oca é 660 centímetros cúbicos, assim sendo, a massa específica do ferro é igual a... Então, é uma questão que ela mostra aqui claramente a diferença entre massa específica, né? Ela vai dar uma ideia de como diferenciar massa específica de densidade. Vamos desenhar essa esfera, né? Vamos lá. Temos aqui uma esfera. Não reparem o desenho, que não vai ficar muito bonitinho, muito perfeito. Essa esfera, ela é oca, né? Imagine aqui que existe uma parte oca aqui dentro dela. Olha só, estou fazendo aí outra esfera. A gente pode até tentar fazer um desenho aqui de uma seção, né? Dessa esfera, onde teríamos uma parte oca aqui dentro. Parte oca é um vazio, não tem massa, e a massa se concentra aqui nessa região. Perfeito? Aí eu tenho o volume total da esfera, que é 760 centímetros cúbicos. E tenho o volume do oco, que é 660 centímetros cúbicos. O que vai fazer com que o volume onde a massa está concentrada, eu vou chamar de VM, seja a diferença, né? Um pelo outro aqui, ó. Então, se eu fizer a diferença, eu vou encontrar um volume de onde a massa está concentrada. Perfeito? E aí, qual é a diferença? Densidade. Se eu fosse calcular a densidade do objeto, eu consideraria toda a massa dele distribuído ao longo desse volume, né? Que no caso aí é o volume total. Ele não verifica se tem oco ou não. Já a massa específica é a massa dividido pelo volume de onde a massa está concentrada, né? Que é o volume de onde a massa está concentrada. Então, observando aqui, ó, então vamos ver se vocês compreenderam a situação. Temos um objeto. Se a gente quiser calcular a densidade do objeto, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Massa dividido pelo volume total dele. Já a massa específica, ela considera apenas a massa concentrada, né, nesse volume aqui, ó. Tá certo? Ele desconsidera a parte oca. Então, qual seria a nossa massa específica, né? Qual seria a massa específica? Seria a massa de 760 gramas dividido pelo volume que ela ocupa. Ela só ocupa o volume de 100 centímetros cúbicos. Então, aí eu tenho uma massa específica de 7,6 gramas por centímetro cúbico. Perfeito? Temos aí a resposta como sendo a letra C aqui, ó. Letra C é a resposta. Questão da Universidade Federal do Paraná. 4 cubos metálicos homogêneos e iguais de aresta 0,1 metro, de aresta 10 elevado a menos 1 metro, acham-se dispostos sobre um plano. Sabe-se que a pressão aplicada sobre o conjunto é 10 elevado a quarta newton por metro quadrado. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que a densidade dos cubos será... Então vamos lá. Primeiro, o que é aresta, né? A aresta do cubo vai ser cada um desses segmentos aqui. Todos eles têm a mesma medida. Todos eles valem 10 elevado a menos 1 metro. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos calcular o volume desse cubo. O volume do cubo, minha gente, é a aresta elevada ao cubo, ou seja, 10 elevado a menos 1 elevado a 3. Isso tudo vai ficar 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Perfeito? A área dessa região aqui, ó, que na verdade é um quadrado, a gente também vai precisar calcular, porque envolve a pressão que está sendo aplicada aqui nessa base, né? Aqui, ó, é base, é uma área de um quadrado. Perfeito? Então, ó, calculando agora a área, eu vou ter que a área do quadrado, que corresponde aí à base desse cubo, é 10 elevado a menos 1 elevado ao quadrado. Isso tudo vai dar 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Perfeito? Então, vamos lá ver o que a gente tem mais de informação aqui, ó. A pressão que foi dada
é uma pressão equivalente a 10 elevado à quarta newton por metro quadrado. Ora, mas a pressão é a força de todo esse conjunto aqui, ó, esse objeto completo aqui, né, formado pelos 4 cubos, vai ser a força dividido pela área. A área que inclusive a gente acabou de calcular. Então, recapitulando aqui, ó, pegamos um desses cubinhos aqui, calculamos o volume dele e calculamos a área da base que corresponde a um quadrado, tá bom? Vamos lá, ó. Quem é a pressão? A pressão é 10 elevado à quarta. Qual é a força? Nesse caso aqui, minha gente, a força é a própria força peso, tá certo? Eu não vou colocar P, porque pressão é P e peso é P também, então vou deixar F. Então, esse F aqui corresponde à força peso e a área, que a gente já calculou, vale 10 elevado a menos 2. Olha só quanto é que vai ficar essa força peso aí, ó, 10 a menos 2 vezes 10 à quarta. Esse rapazinho que está aqui embaixo, ó, vai passar para lá multiplicando. E aí eu vou ficar com uma força de 10 a menos 2 vezes 10 à quarta, que corresponde a quanto? 10 elevado ao quadrado newtons, que é a mesma coisa que 100 newtons. Olha só, esse aí é a força-peso de todo o conjunto. Mas quem é o peso apenas de vou chamar agora peso de PE mesmo, né? De um cubo, ou melhor, o peso do cubo, né? Vamos chamar aqui de peso do cubo, que fica melhor. Peso de um cubo só. O peso de um cubo só vai ser os 100 newtons, que é de todo o conjunto, dividido por 4. O peso de apenas um cubo é 25 newtons. Perfeito? Passou o carro do gás agora, eu dei um pause aqui, ainda está gritando. Então vamos lá. O peso do cubo é de 25 newtons, mas a gente sabe muito bem que o peso é o produto da massa pela aceleração da gravidade. Se o peso é 25 e a massa, né, a gente quer descobrir, sabendo que a gravidade é 10, eu vou ficar com a massa de 25 dividido por 10, que corresponde a 2,5 kg. Isso aqui, minha gente, é a massa de apenas um cubo. Isso aqui é a massa de apenas um cubo. Perfeito? E a pergunta da questão é: qual a densidade desse cubo? Massa dividido pelo volume. Tranquilo? Dá até para a gente responder aqui nesse cantinho, né? Vamos pegar aqui um cantinho aqui para a gente responder isso, para não ter que rolar lá para baixo. Densidade do cubo é a massa dividido pelo volume. A massa é 2,5 kg. E o volume, diga aí para mim, ó, o volume de um cubo, ó, tá aqui, ó, 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Portanto, densidade vai ser quanto? 2,5, propriedade das potências. Nessa potência, quando sobe, entre aspas, o sinal troca, negativo, e aí eu vou ficar com 2,5 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Perfeito? Isso aqui é como se tivesse 10 elevado a 0 aqui em cima, que corresponde a 1. Né? 10 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 dá 1. Aqui, ó, como se tivesse um 10 elevado a 0. E aí a propriedade das potências é: repete a base na divisão e subtrai os expoentes. 0 menos 3 vai dar 10 elevado à terceira. Por isso que ele troca de sinal. Resposta, portanto, 2,5 vezes 10 à terceira. A resposta é a letra B. B de bola. Tranquilo? Questão da SES Gran Rio. Vamos lá. Você está em pé sobre o chão de uma sala. Seja P a pressão média sobre o chão debaixo das solas dos seus sapatos. Se você suspende um pé equilibrando-se em uma perna só, essa pressão passa a ser, olha lá, temos aqui, ó, 2 pés apoiados no chão. Aqui eu tenho uma área A e aqui eu tenho uma área A. E depois eu passo a ficar com um pé só no chão, reduzindo a área pela metade. Então, ó, pressão é a força, que nesse caso é a força peso, dividido pela área. Olha só o que é que vai acontecer. Ó. Eu estou diminuindo a área. Como essas duas grandezas são inversamente proporcionais, o que é que vai acontecer? A pressão vai aumentar. Vamos ver quanto é que vai ficar esse valor.
Pressão vai ser igual a força, peso, que eu também vou chamar de F aqui, para não confundir com pressão, dividido pela área, que é 2A. E aí vai existir a nova pressão, que vai ser a mesma força-peso, só que agora concentrada numa área menor. Aqui temos, ó, primeira situação com 2 pés e aqui a segunda situação com apenas um pé. Perfeito? Então, ó, se você observar, F dividido por A é P', que é a nova pressão. Aqui é P' e aqui é P. Mas F sobre A ele também está aqui, ó. Eu posso substituir essa relação aqui. E posso escrever que P vai ser F sobre A, que é P', dividido por 2. Passando esse 2 para lá, multiplicando, eu fico que P', que é a nova pressão, é o dobro de P. Ou seja, era mais ou menos o que a gente já imaginava, né? A área foi reduzida pela metade, consequentemente a pressão duplicou. A nova pressão duplicou porque ficou todo o peso concentrado agora em apenas um pé. Perfeito? Então a resposta aqui é a letra D. 2P é a nova pressão. Muito bem. Vamos agora para a nossa última questão aqui desse bloco. Ó. Um bloco repousa no fundo de um lago a uma profundidade de 50 metros. Sabendo-se que a pressão da superfície do lago é 9,30 vezes 10 a quarta newton por metro quadrado, a densidade da água do lago é 1 grama por centímetro cúbico e a aceleração da gravidade local é 10 metros por segundo ao quadrado. Podemos afirmar que a pressão total exercida sobre o bloco é... Então vamos lá, tem um lago, tá certo? Temos aqui um lago. Esse lago tem um objeto aqui, ó, um bloco, né, na verdade. Então temos aqui um bloco. Numa profundidade aqui, que a gente chama de H, de 50 metros. Existe uma pressão aqui na superfície do lago, que a gente chama de P0, que é a pressão atmosférica, normalmente é assim representada nos livros. E aí eu tenho a pressão total ou pressão absoluta no fundo aqui, ó, que é a pressão atmosférica, é o que já tem devido às massas gasosas, né, que estão no planeta Terra, a própria atmosfera, melhor dizendo, mais a pressão da coluna líquida aqui, que é dado pela densidade do líquido, multiplicado pela aceleração da gravidade, multiplicado pela profundidade. Então a gente vai apenas fazer a substituição nessa fórmula. P0, 9,30 vezes 10 a quarta, mais a densidade, ele não deu no sistema internacional, ele deu 1 grama por centímetro cúbico, que corresponde a 1000 quilogramas por metro cúbico. É a densidade da água, na verdade, né? Então, ó, 1000, que é a densidade, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a profundidade, que é 50. Olha só como é que a gente vai ficar aqui, ó, 9,30 vezes 10 a quarta. E aqui eu vou ficar com 5 vezes 10 elevado a 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros, 10 elevado a quinta. Perfeito? Não posso fazer a soma por causa dessas potências de 10 aqui serem diferentes, né? Eu não posso fazer essa soma, então eu vou ajustar esse primeiro termo aqui. Eu vou passar a vírgula para a esquerda, ajustando esse termo, passando a vírgula para a esquerda, eu posso somar, eu devo somar uma unidade aqui, a potência de 10, eu vou ficar com 10 a quinta. E aí, ó, agora sim eu posso somar esse camarada com esse, pressão total ou pressão absoluta no fundo aí desse lago, né, 50 metros de profundidade, 5 mais 0,93 vai dar 5,93 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Então essa aqui é a pressão total no fundo, nesse bloco aí, né, no fundo do lago, que esse bloco ele está submetido. Um abraço a todos.